Amém. Bom dia, igreja. Paz do Senhor. Amém. É um motivo de alegria poder estar aqui nessa manhã com os irmãos que têm o hábito de cultuar a Deus já no início do dia, né? Eu fiquei pensando um pouco a respeito disso, que alguns gostam mais de estar vindo, né, à noite, outros preferem estar vindo de manhã, outros preferem vir de manhã, de noite. Se tivesse à tarde também viriam. Mas o importante é que nós temos a oportunidade de separar um tempo para vir para a casa do Senhor e poder ouvir, não somente ouvir a voz do Senhor através das palavras, através dos versículos que são ministrados aqui, mas poder principalmente adorar o Senhor, né? Como nós já fizemos nessa manhã com esses louvores. E é maravilhoso poder adorar o Senhor. E eu sei que nós fomos já abençoados, já fomos aqui, enfim, o Espírito Santo já agiu nessa manhã através dos louvores. À medida que nós adoramos a Deus, o Senhor, Ele nos enche. Eu creio nisso, e a presença do Senhor, ela é real aqui, né? O coração batendo forte é sinal de que a presença do Senhor, ela está aqui, nós podemos sentir. Eu quero também falar com aqueles que nos acompanham, né, pelo YouTube, pelas redes sociais aí. Existe um ministério que Deus levantou nessa igreja de mídia, e, enfim, eles têm trabalhado muito, né? E eu quero aqui honrá-los, né? Dizer que nós somos gratos por esse trabalho, porque às vezes a gente vem à igreja, senta ali e tal, e eles ficam indo de um lado para o outro, e vem para cá, vai para lá. Ontem mesmo eu passei por aqui, tinha irmão aqui trabalhando, preparando as coisas aqui na casa do Senhor. E isso é bom, porque muitas pessoas vão ser alcançadas através desse ministério. Então que Deus também possa alcançar você aí que nos assiste pelo YouTube. Ele está aqui, Ele está aí, junto com você, amém? Eu quero falar nessa manhã a mensagem que o Senhor ele colocou no meu coração nesses últimos dias. Ela fala de um homem muito conhecido, né, da igreja. É alguém assim que muito já foi falado e pregado a seu respeito, e muitas aplicações nós pudemos tirar através do exemplo da vida desse homem. Esse homem que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã, ele é Davi. E é muito bom porque quando nosso irmão Neco estava dedilhando o violão ali, eu fiquei imaginando Davi dedilhando a harpa, sozinho no campo, cuidando das ovelhas, apacentando as suas ovelhas e adorando a Deus. E a pergunta que eu fazia, eu já fiz muitas e muitas vezes, né, é o porquê Deus se agradava tanto do coração de Davi, né? Porque Davi ele foi um exímio guerreiro, né, um rei grandioso, mas ele era um adorador por excelência, né? Ele adorava a Deus em todo o tempo. E eu creio que isso agradava o coração do Senhor e de Deus. E assim, eu preparei essa mensagem, obviamente eu dediquei um tempo, mas eu sei que Deus é quem dá o crescimento. Então eu quero que você nesse momento abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Quero ler um trecho com os irmãos, para a gente iniciar essa mensagem. 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. Amém. Diz assim o texto: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi um rei. Eu quero, antes de entrar propriamente a falar a respeito de Davi, eu quero apenas fazer um resumo breve de como foi, qual era o contexto desse período onde Davi foi levantado rei. Nós conhecemos a história e sabemos que quando o povo do Senhor ele herda a terra, quando ele entra na terra, as tribos elas foram divididas. Aliás, aquela terra foi repartida entre as tribos. Então existiam ali pessoas levantadas por Deus, profetas, juízes, que ali eles governavam, eles julgavam o povo.
E foi por um longo período, né? Eles eram responsáveis por conduzir o povo por um longo período. E o último foi o profeta Samuel. Samuel, ele já velho de dias, né, como diz a Bíblia, e o povo olha para ele, então eles começam a pedir a ele um rei. E aquilo soou mal aos olhos de Samuel. Samuel se entristece com aquilo, e Deus, percebendo a tristeza de Samuel, ele diz: olha, não é você que eles estão rejeitando, mas sim a mim. O povo do Senhor, ele começa a olhar para os povos vizinhos, aqueles que tinham reis, grandes homens que ali iam à frente na batalha, e eles queriam a figura de alguém ali para estar com eles na batalha. E eu me lembrei, lendo esse texto, eu me lembrei do povo no deserto, quando Moisés ele sobe ao monte, o povo edifica ali uma imagem de ouro. Eles também queriam ali, eles não tinham a presença do Senhor, então eles queriam algo que pudesse ser palpável, visto, tocado por eles. Eles desviam ali os seus olhos porque eles queriam algo como se fosse os outros povos, né? Eles tinham o Senhor, eles tinham Deus, o Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas, como o Rei, mas eles olhavam para o lado e eles queriam uma figura que eles pudessem ali adorar, seguir, né? Então, a primeira coisa que eu aprendo é que nós devemos sempre olhar para o Senhor e entender que Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, e mesmo que nós não o vejamos fisicamente, Ele está em todo lugar, Ele está em todos os lugares, Ele está conosco em todo o tempo, e nós não precisamos de uma figura que os nossos olhos possam ver. É por isso que a fé ela é o firme fundamento das coisas que não se veem. Amém? Mas o povo pede um rei. Então o Senhor ele diz a Samuel, ele indica aquele a quem Samuel deveria ungir. Esse alguém era Saul. E Saul ele foi assim, ele não nasceu do desejo do coração de Deus, ele nasceu do desejo do coração do homem. E ele era exatamente aquilo que os homens esperavam. Ele era alguém alto, a Bíblia ela descreve ele como um homem alto, belo, e diz até que no texto vai dizer ali que dos ombros para cima ninguém era como ele. Então ele não nasceu do coração de Deus, ele foi colocado ali porque o povo pedia a Deus um rei. É interessante que quando nós vamos ler e lendo o texto, e quando chega na vida de Davi, quando chega a vez de Davi ser ungido, Davi era totalmente o oposto disso. Era o oposto desse homem. E apenas para a gente resumir a história, o rei Saul ele tem várias conquistas importantes, ele é responsável por unificar aquelas tribos, né? Então agora ali existia realmente um reino unificado. Ele também consegue várias vitórias, ele guerreia, ele luta contra outros povos, e ele tem várias e várias vitórias, mas em um determinado momento ele cai, ele erra, ele faz aquilo que não era agradável aos olhos do Senhor. Quando você lê a Bíblia, como eu já disse, os irmãos conhecem toda a história, eu creio nisso. É uma passagem importante, né, para nós entendermos ali como foi ali aquela saída do povo do Egito, como Deus ele faz tudo aquilo e leva eles até aquela terra. E é importante conhecer a história para a gente entender como Deus ele agia na vida daquele povo. E mesmo Deus agindo na vida daquele povo, nós vemos por várias vezes aquele povo cometendo falhas, cometendo erros, né? Isso é difícil até da gente ter essa percepção, porque com grandes vitórias, mesmo com grandes vitórias, Saul ali ele era conduzido por Deus, né, ali juntamente com o profeta, e eu imagino ele indo nos campos de batalha e conseguindo vitórias e vitórias, porque Deus era com ele. A palavra diz que quando o óleo é derramado na cabeça de Saul, o Espírito se apodera dele, né? E eu imagino que num determinado momento ele acaba esquecendo que era o Espírito que estava em Saul, que o fazia vencer, que o dava, entregava a ele a vitória. Ele começa talvez a pensar que era por ele, porque vai dizer o texto que numa determinada batalha os filisteus ali o cercavam, e era um número muito grande, e ele se apavora, porque o profeta não estava com ele, o profeta estava em outro lugar, e disse: olha, eu vou em determinado tempo, e o profeta então demora para chegar. E como o profeta demorou a chegar, o exército começa a se dispersar. Eles começam a se dispersar, e o exército do seu adversário ali o cercando. Então, no momento de desespero, ele pega e fala: traz para mim um holocausto e a oferta, e eu vou eu mesmo ofertar ao Senhor, sacrificar ao Senhor. E nós sabemos que isso era proibido, ele não era aquele a quem Deus levantou para fazer isso, né? Mas no momento de desespero, eles fazem uma escolha errada,
ele erra. Mais à frente, quando Deus manda ele exterminar o povo amalequita, Deus ainda é específico na sua palavra, porque ele diz, olha, esse povo fez muito mal para a gente, para o nosso povo, quando nós estávamos saindo do Egito. Então eu quero que não sobre nada. Ele queria riscar aquele povo do mapa, e para isso precisaria que todos fossem mortos ali. E Deus disse a ele, não quero que sobre nada, nenhum animal, nada, o rei, ninguém. Era costume naquele período, de muitas vezes quando eles eram ali vitoriosos, eles levavam os despojos da guerra, e o rei, para apresentar para os outros, dizer, olha, nós vencemos ele, olha, ele está aqui, está acorrentado, está preso. E o texto diz que Saul, ele leva o rei Agag, talvez para exibir para as pessoas e dizer o quanto forte ele era, enfim. Mas quando vem o profeta e ele escuta o barulho dos animais, ele afronta Saul, e Saul faz aquilo que muitas vezes acontece até os dias de hoje. Saul, ele dá uma desculpa. Talvez ele percebeu ali na hora que ele estava errado, mas ao invés de reconhecer o seu erro, Saul, ele diz, olha, eu não sacrifiquei os animais, aliás, o povo não matou os animais, porque nós queríamos sacrificar o melhor do rebanho, nós separamos o melhor do rebanho para o Senhor, então nós não sacrificamos. Ele fez, como eu disse, o que nós muitas vezes já fizemos, ou ouvimos alguém fazer, que é dar uma desculpa para o Senhor, e muitas vezes a desculpa, ela fica num pano ali de santidade, né? Como se Deus ele preferisse, né, o nosso sacrifício. Mas Samuel disse para ele, olha, Deus ele prefere que você obedeça e não que você sacrifique. Sacrificar é muito melhor. Aliás, o obedecer é muito melhor do que sacrificar. Saul, ele fez mais ou menos o que Adão fez quando ele come da árvore que não deveria, e o Senhor ele afronta, ele diz, olha, foi a mulher que o Senhor me deu. É como se ele dissesse, olha, como foi o Senhor quem deu, então eu achei que podia. Mas nós sabemos que não é dessa forma, não é isso que agrada o coração do Senhor. O que agrada o coração do Senhor é um coração contrito, um coração que entende quando peca, que existe um Deus capaz de perdoar. Nós temos um Deus que ele nos ama tanto que ele é capaz de perdoar o pecado, desde que o arrependimento ele seja genuíno, desde que a nossa intenção seja realmente encontrar o favor de Deus, não porque nós precisamos de algo, mas porque nós precisamos dele. Se você ler o texto, quando Samuel ele repreende Saul, ele diz, olha, por causa disso você foi riscado, o seu reino vai ser tirado e vai ser passado para outro. E eu fico, Saul, ao invés de reconhecer, ele diz, olha, volta comigo. Ele chega a dizer assim, olha, vem comigo, vamos aos anciãos, e depois ao povo, anda comigo. Saul, ele não estava interessado em receber o perdão do Senhor, ele estava interessado com que o povo visse com o profeta. E é interessante que ele fala, olha, vem comigo, vamos aos anciãos, porque os anciãos eram aqueles que eram respeitados pelos povos. Eu imagino numa ordem de hierarquia, existia o exército, o povo, aqueles que eram, né, que não eram tão importantes, assim, por assim dizer. Existiam os anciãos que tinham assim o respeito do povo. Então Saul ele diz, olha, vamos aos anciãos, e depois vem comigo, vamos adorar com o povo. Saul ele estava preocupado em ser visto como um homem de Deus, para que as pessoas achassem que Deus ainda era com ele. Ou seja, a preocupação não era o trono de Deus, mas o seu trono na época, naquela terra. Ele não queria perder o reinado, então ele queria que o profeta estivesse com ele. Mas já não estava mais. O Senhor, ele fala a Samuel, eu já escolhi um outro. E nós vamos falar a respeito desse outro rei, o segundo rei, e com certeza o mais falado, o mais lido, e o homem que realmente agradou o coração do Senhor. Lá o texto é de 1 Samuel 15, 25, eu vou ler para os irmãos. Visto que desprezaste a palavra do Senhor, também o Senhor te rejeitou como rei. E lá no capítulo 16, quando Samuel ele vai até a casa de Jessé, diz assim o texto, tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. A partir daquele dia, quando o Espírito ele se apossa de Davi, o mesmo Espírito ele é retirado de Saul.
Saul passa a ser atormentado. Davi chega a trabalhar até pro Saul. E quando Saul ele era atormentado, Davi tocava a sua harpa e aquele espírito ele era retirado dali. Davi ele era ungido rei. Agora o contexto na vida de Davi também é muito interessante, porque Davi ele não estava na casa quando Saul ele chega. Aliás, quando o profeta Samuel chega. Davi estava no campo. Davi estava longe, estava distante. E o fato do profeta estar indo até a casa de alguém tão longe assim era um evento grandiosíssimo. Imagina os irmãos todos reunidos à mesa. E o único que não estava à mesa, diz o texto, que era Davi. Davi estava longe, estava lá cuidando das ovelhas. Imagina um jovem de 13 anos aproximadamente, um moço ainda, cuidando das ovelhas. E aí o pai, Jessé, começa a passar ali os seus filhos para que o profeta visse. E chega Eliabe, e aí Samuel ele olha para Eliabe e ele pensa, é esse. Note, como eu disse no início, que existia um padrão para um rei, para aquilo que os homens esperavam de um rei. E Samuel ele foi até a casa de Jessé para ungir um rei. Ele queria achar um rei, então ele procurava fisicamente um novo Saul. E Eliabe era mais ou menos desse jeito, um homem forte, eu imagino truculento. Imagina mais ou menos 3.000 anos atrás, para alguém, era um período de guerra, então eles queriam alguém forte, alguém aparentemente forte, pronto para a luta, e Davi era o oposto disso. Samuel ele procurava um novo Saul sem saber, mas Deus ele sabia bem o que ele queria, porque não era aquilo que estava externamente visível, mas aquilo que estava dentro do coração do homem, que agradou a Deus, que chamou a atenção de Deus. Davi não era alto, Davi não era forte, mas Davi amava a Deus. O coração de Davi era um coração de um guerreiro, que estava pronto para aquilo que era a missão que Deus tinha para ele. Então, quando chega Davi, ele é ungido ali, volta para o campo, as coisas ali na hora não acontecem. E nós não vemos em nenhum momento, desde o momento em que ele é ungido até o momento que ele é levantado rei, ele reclamar ou ele reivindicar a unção que lhe foi derramada. Você pode ler o texto, você não vai ver ele dizer, olha, eu fui ungido, mas até agora eu estou aqui, não acontece nada, eu tenho que ficar tocando para o rei, toda hora que ele fica perturbado, eu tenho que vir aqui tocar para ele. E aí o povo começa, por intermédio de Davi, receber vitórias. A maior que nós conhecemos, a contra Golias, por exemplo. E aqui eu vejo o primeiro sinal do amor de Davi a Deus, porque quando Davi ele vai até aquele local da batalha, a pedido do seu pai, o seu pai diz para ele, olha, leva um alimento aqui para os seus irmãos, eles estão em batalha, leva um alimento para eles. Ele vai, e quando Davi ele chega lá, ele começa a ouvir alguém lá no vale. Era um monte de um lado, o exército de um lado, um vale, e o povo de Israel do outro. E no meio vinha um gigante. E esse gigante ele começava a lhe ofender aquele povo, a provocar aquele povo, a insultar aquele povo, mas ele insultava também o Deus daquele povo. E Davi ele não se enfurece por causa da ofensa ao seu rei, ou aos seus irmãos, ou ao seu povo. Ele se enfurece por causa da ofensa a Deus. É Deus que estava sendo ali afrontado, e aquilo deixa Davi inconformado. Agora você consegue imaginar um menino pequeno, jovem, frágil aos olhos dos outros, dizer, olha, eu vou para cima desse gigante. Ele tá falando do meu Deus. Eu quero ler o texto aqui. Amém. Está lá no capítulo 17. Davi ele diz assim, 1 Samuel 17, lá no 26, verso 26, apenas esse verso. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse incircunciso e o que isso significava? Davi ele sabia exatamente o que significava, ele sabia exatamente o valor da circuncisão, que nada mais era do que uma marca que todo homem levava ali, um sinal de uma aliança que um dia foi feita com aquele povo. Ele carregava essa marca, ele sabia quem era o seu Deus, e ele sabia mais, ele sabia que aquele gigante, por mais grande que ele fosse, ele não tinha essa marca. Sabe, igreja, enquanto eu lia, enquanto eu
eu fazia ali o meu estudo, eu ficava pensando a respeito dessa frase de Davi. E quando ele diz, olha, quem é esse incircunciso? Ele já não olhava mais para o tamanho do gigante, ele olhava para o tamanho do Deus dele. E às vezes a gente se vê em situações que somente o nosso Deus ele pode nos dar resposta. Somente o nosso Deus ele pode nos dar vitória. Há momentos na nossa vida que realmente parece que as coisas são maiores do que nós podemos resolver ou suportar. Às vezes a situação é realmente difícil, passamos por lutas, dificuldades, enfim, cada um tem a sua, mas todos nós temos o mesmo Deus. E na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus ele derrama o sangue, e Ele nos purifica dos nossos pecados, e Ele nos lava, e Ele nos restitui essa aliança que outrora nós não tínhamos, Ele também nos deixa uma marca. E você aqui nessa manhã, aqui nessa igreja, você aí na sua casa, você carrega uma marca, a marca do Senhor, porque quando você aceitou Jesus, você começou a fazer parte do mesmo reino que um dia Davi governou. Então não importa o tamanho do problema, se você espera, se você confia, o Senhor é contigo. O Senhor é com você, aonde você está, e isso independe do problema. Independe daquilo que você passa. Diz muito mais acerca do Deus que você serve, porque é Ele que é ofendido, não você. E o Senhor também falou algo no meu coração. Davi, como eu disse, ele fica indignado ali. E o Senhor soprou no meu coração exatamente nesse momento. O que mais te incomoda? O que mais te deixa indignado? Porque muitas vezes a gente passa por situações onde nós discutimos tantas outras coisas. Tantas coisas assim que realmente tiram a nossa paz. Né? Uma brincadeira, às vezes alguém vem e fala algo que você ali se incomoda. Mas às vezes alguém fala de Deus. Alguém ali diminui ou tenta diminuir o poderio do Senhor. Alguns até dizem que Ele não existe. E às vezes eu fico pensando já, talvez, sei lá, será que eu me indigno? Ou será que eu realmente me levantaria? Eu faria algo a respeito? Será que eu fico mais inconformado quando me provocam do que quando provocam a Deus? Ao Deus que eu sirvo, ao Deus que eu conheci quando ainda era pequeno, por intermédio da minha família, aquilo que foi pregado no meu coração quando eu ainda era pequeno. Será que eu fico tão indignado, tão revoltado assim quando meu Deus é afrontado? Davi ficava. E aí começa a fazer um pouco mais de sentido aquilo que Deus ele disse a Samuel, aquilo que Paulo ele escreve lá no livro de Atos, se não me falha a memória. Deixa eu ver. Vamos ler aqui o texto. Atos capítulo 13. Aí é Paulo repassando ali, passando ali pela história. Paulo vai dizer assim, lá no verso 22. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e que fará toda a minha vontade. Toda a minha vontade. Davi, ele se levanta, ele vai até o rei, ele fala, eu não se preocupa, rei, eu vou enfrentar esse gigante. Não se preocupa porque eu vou. Porque aí eu vou conseguir a vitória. E o rei ele olha para Davi e ele fala, não, olha para você. Nem tamanho de guerreiro você tem. Mais uma vez, olham para Davi e não esperam nada dele. E Davi, ele ali então, ele tenta colocar a sua armadura em Davi, obviamente não cabia, não coube, né? A armadura de Davi, mas Davi ele vai. E ele vai. E enquanto Davi ele ia ao encontro do rei, de Golias,
Golias mais uma vez o provoca. E a resposta de Davi está lá no capítulo 17, quando ele diz assim: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Amém. Agora olha o que Davi escreveu no Salmo 71, capítulo 5, 71, verso 5. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento, do ventre materno tu me tirastes. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um prodígio, mas tu és o meu forte refúgio. Tu és a minha esperança desde a minha mocidade. Davi, para convencer o rei, ele disse: olha, rei, eu já venci um leão, eu já venci um urso, eu vou vencer o gigante. Desde pequeno ele tinha experiências ali. E ele sabia quem era. Ele sabia exatamente o seu lugar. Ele sabia. A gente precisa saber, entender o nosso lugar, para a gente começar a ter as nossas vitórias. Saber exatamente onde a gente está localizado, para a gente conseguir vencer, romper com coisas que às vezes nós não rompemos. E Davi tem várias conquistas, mas eu quero falar um pouco de algo que a Bíblia não omite, não esconde, porque a Bíblia, por ser um livro verdadeiro, e esse fato ele comprova que ela é realmente um livro verdadeiro, porque se você, aqueles que trabalham com marketing, sabe que quando você quer levantar alguém, você vai apontar apenas as coisas boas dessa pessoa, ou do produto que você quer vender. Mas a Bíblia, ela quer simplesmente nos mostrar que até mesmo os grandes heróis, eles da fé daquele tempo, eles também eram homens e mulheres passíveis de falhas e defeitos, porque Davi, já sendo rei, já tendo ali todo o povo, sendo por ele governado, Davi também erra. E na passagem onde Davi ele peca, me chama a atenção o início do texto, quando vai falar assim, que era no tempo em que os reis eles iam à guerra. Davi não foi à guerra, Davi ele ficou em casa. E Davi fica em casa, e aí Davi ele acaba ali passeando pelo seu palácio, ele encontra com uma mulher se lavando, tomando banho. E Davi a deseja, e Davi a chama, e assim, Davi comete o adultério. Aquela mulher, ela engravida. E a condenação para um adultério era morte por apedrejamento. Talvez por isso Davi tenha tentado tanto ocultar o seu pecado. E o mais grave é que aquela mulher era esposa de um homem que trabalhava para Davi. Urias estava no campo de batalha onde Davi deveria estar, mas não estava. Davi tinha ficado em casa. E o servo de Davi estava na batalha. Davi chama aquele homem e tenta de todas as formas enganar o povo, para que o povo pensasse que aquele filho que seria gerado era de Urias. Mas Urias era tão fiel a Davi que ele não se permite ficar com a esposa dele enquanto o seu povo estava em guerra. E Davi traça um plano e elabora um plano, e apesar de Davi não ter ali sido ele o responsável por passar a espada em Urias, foi ele quem matou Urias. Foi ele quem quis e desejou que Urias fosse morto para que ele pudesse ter aquela esposa. Aquela mulher passa a ser sua esposa, e aí o filho, enfim, seria dele, pelo menos na visão do povo. Eu estou dizendo tudo isso, eu sei que os irmãos conhecem a história, mas é importante para a gente entender o porquê que Deus ele amava, o porquê que ele via no coração de Davi algo diferente. E quando vem o profeta, somente quando vem o profeta, quando vem Natã, e aí Natã conta uma história para o rei. Ele chega no rei e fala: existiam dois homens, um rico e um pobre. O rico ele tinha várias ovelhas, gados, e tinha o pobre que só tinha uma ovelhinha. E era tão preciosa para ele que ele cuidava dela dentro da sua casa. Ela comia no prato dele. Ela dormia dentro da casa dele, dentro do quarto dele. Mas vindo um viajante, o rico que serviu um banquete, em vez de pegar de uma das suas tantas ovelhas, ele vai e retira aquela que o pobre tinha, a única ovelha daquele homem pobre, e ele sacrifica, ele entrega ao viajante. Davi fica revoltado
completamente revoltado. Olha como pode. Ele não tinha entendido até então que era dele que ele estava falando. E ele diz, olha, esse homem tem que morrer, eu vou matar esse homem. Então Natan diz, olha, esse homem é você. Esse homem é você. Agora eu quero traçar um paralelo entre Davi e Saul. Porque quando você lê o texto, você diz, olha, a gente tem um hábito de fazer equivalência de pecado. O que é isso? A gente pega o pecado do nosso vizinho e a gente compara com o nosso. E a gente fala, o dele é muito pior do que o meu. O erro dele é maior do que o meu. E às vezes o nosso vizinho também, a gente fala, se ele é abençoado, fazendo o que faz, imagina eu. Saul, quando ele peca e quando o profeta ele vem até ele não se arrepende, ele não demonstra arrependimento. Davi, pelo contrário, ele diz, pequei. Finalmente ele entende o tamanho do seu erro, o tamanho do seu pecado. E aquilo acaba com Davi. Porque não era o fato de perder o trono, era o fato de perder a presença. Era o medo de perder aquilo que ele tinha de mais precioso e mais valioso, que era a presença do Senhor na sua vida. E aí, eu lendo esse texto e pensando, eu começo a entender um pouco melhor o coração de Davi. Davi, ele peca e aquilo acaba com ele, como eu disse, aquilo deixa ele mal. E aí Natan lhe diz, olha, você não vai perder o reino, mas vai acontecer bastante coisa na sua vida a partir desse momento. A espada não vai mais sair da sua casa. Há alguns dias atrás, aqui nessa igreja foi pregado a respeito disso. Os irmãos devem se recordar. O nosso pastor, ele falava a respeito disso. Ele dizia de algumas coisas que aconteceram depois desse fato. Houve, no caso, na família de Davi, houve caso de irmão violentando a própria irmã, irmão contra irmão. Muitas mortes, muitas perdas, muitas baixas. Davi, ele foi sim... Deus não passou pano para o erro de Davi. Tanto não passou pano que nós conhecemos a história porque ela está escrita aqui. E nós vemos o que Davi passou e entendemos o que Davi passou. Sabemos o que passou, mas nós não vemos Davi em nenhum momento ele reclamar daquilo que ele passava. Olha como era interessante, como esse homem ele era diferente. Natan, ele diz, olha, o filho de Batseba, o filho que você gerou em pecado, ele vai morrer. Ele não vai viver. E o menino nasce, e o menino adoece. E Davi se tranca no palácio, e Davi ele não come, não bebia nada, não comia nada. Davi estava ali desesperado, trancado num cômodo. E até que um dia ele escuta as pessoas falando nos corredores, e ele então sai e diz, olha, é morto o menino. E aqueles homens com medo dizem, Davi, o menino é morto, morreu. A partir daquele momento, Davi ele se recompõe e ele começa a viver como se nada tivesse acontecido. Aquilo deixa os homens completamente confusos. Eles dizem, olha, enquanto o menino ainda era vivo, você estava aí, e agora que morreu. Davi então diz, olha, enquanto o menino estava doente, eu tentei, da minha maneira, comover o coração de Deus. Era mais ou menos isso que ele estava dizendo. Eu tentei, da minha forma, convencer a Deus, reverter a ordem que Deus deu através do meu jejum, através da minha oração. Eu orei, eu pedi, eu clamei. Eu fiz o que eu podia, porque existia algo que Deus tinha me dito. E eu tentei mudar aquilo que Deus tinha, mas eu não pude mudar aquilo que Deus tinha. E aí ele diz, ele não vem a mim, mas eu vou a ele. Davi aceita o castigo pelo seu pecado. E em nada muda, nada muda o sentimento que ele tinha por Deus. E Deus, provavelmente, eu creio que por isso, Deus ele ali concede a ele a graça de ter um outro filho. Esse sim nasce, esse sim cresce, mas as coisas a partir daí não melhoram. Davi continua passando por muitas dificuldades.
E eu quero ler com vocês o capítulo 51 do livro de Salmo. Um salmo maravilhoso que Davi escreve justamente falando a respeito desse arrependimento, desse pecado. Se você puder aí abrir a sua Bíblia, eu vou ler alguns versículos para a gente entender como era o coração desse homem. Salmo 51, verso 1 diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Estou lendo apenas alguns versículos. No 9. Esconde o teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. E lá no 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. 11. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu santo Espírito. E lá no 16 ele faz referência ao que aconteceu com Saul. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria, e não tens o prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito não desprezas, ó Deus. Sabe, a gente pode perceber a diferença de alguém que tem o seu coração voltado ao Senhor, de alguém que tem a sua mais alta vontade de agradar a Deus em tudo, mesmo que não seja possível, mesmo que ele não consiga. Ele tentava de todas as formas. Ele se via num templo, e em determinado momento ele fala assim: olha, eu moro num palácio, meu Deus habita em tendas, eu vou construir um palácio gigantesco para o meu Deus. E Deus diz: não, você não, você derramou muito sangue, mas a sua descendência vai construir. Davi, ele queria tanto, era desejo do seu coração, e o que ele faz? Então ele fala: então tá, se eu não posso construir, eu vou preparar tudo. E Davi começa a preparar e recolher tudo aquilo que seria necessário para a construção do templo. Eu vi um estudo de um homem que disse que Davi ele gastou alguns bilhões. Se você fazer a cotação atual, ele entrega alguns bilhões, se você trazer para a moeda de hoje, para construir um templo, por um templo que ele não iria nem ver. Tamanho era o amor que ele tinha por esse Deus. A palavra também diz, o texto também diz em uma passagem que Davi, ele não podia chegar até a arca. No tabernáculo somente o sacerdote, o sumo sacerdote, mas ele não podia chegar. Só que em um determinado momento a arca ela estava numa tenda, e diz o texto que quando batia o sol naquele local fazia uma sombra, os querubins faziam uma sombra, e ele se prostrava na sombra, o mais próximo que ele podia chegar de Deus. Sabe, são sinais que eu vejo assim, que muitas vezes a gente olha e fala: nossa, o pecado ele é tão grande, o pecado de Davi, como é que pode? A gente olha muitas vezes para o defeito, a gente olha para a falha. Agora vamos olhar para mais um ponto a respeito desse homem. A palavra diz que Saul ele se enfurece porque Davi ele começou a ser ovacionado pelo povo. No determinado passagem onde ele volta de uma batalha, as mulheres começam a cantar que um tinha matado 1000 e ele 10.000, os seus milhares. E aí o ciúme entra no coração de Saul. Saul passa a tentar matá-lo, e Davi fugia de Saul por muitas vezes ele fugiu. Só que por vezes ele também teve a oportunidade de se vingar. Por 2 vezes. Uma ele corta a orla da veste do rei, e na outra ele rouba ali uma lança, uma espada do rei. E ele diz: olha, eu não sou contra. Como se ele vai e se apresenta a Saul, ele fala: olha, está aqui, ó, eu podia ter te matado. Aquele homem queria matar
Davi de todas as formas. E nós sabemos que naquele tempo, quando alguém ele queria exterminar alguém que poderia tomar o seu trono, ele não matava somente a pessoa, ele matava também toda a sua família. Então não era somente Davi que corria risco. Toda a sua família corria risco. É por isso que Jonathan ele faz uma aliança com Davi, ele diz, olha, eu entendo que você tem o chamado para ser rei, e você deve ser o rei, mas faz uma aliança aqui comigo. Eu quero ser o seu segundo, eu não quero, poupe a minha família, porque normalmente, Davi, assumindo o trono de Saul, Davi iria exterminar todos aqueles que um dia podiam reivindicar o trono. Então era natural, era normal naquele tempo, mas Davi não fez nada para Saul, porque Davi sabia que um dia Saul foi ungido com o mesmo óleo que foi deitado sobre a cabeça dele. O mesmo profeta que ungiu Davi, ungiu Saul, e ele falava assim, eu não posso tocar em alguém que Deus ungiu. Alguém que Deus um dia levantou. Ah, mas ele pecou, mas Deus levantou. Se alguém tem que derrubar é Deus, não sou eu. Se alguém vai fazer algo contra Saul, vai ser aquele que o levantou, não eu. E é muito simples, é muito comum e é muito normal a gente ver nos dias de hoje pessoas abrindo a sua boca para falar mal daquele que Deus levantou. Não são poucas as vezes que nós vemos isso acontecer. Davi não fez isso, mesmo correndo risco de vida. Davi ele poupa Saul, e quando Saul morre, Davi se entristece. Consegue imaginar alguma coisa do tipo acontecendo hoje? Alguém que fez tanto mal, quando fala, olha, matamos, Saul está morto, ele se entristece. Como que isso é possível? Hoje tão facilmente a gente fala mal dos nossos líderes. Quando nós vemos algo que não agrada o nosso coração, como se o líder estivesse aqui para agradar o meu coração, ele está aqui para agradar o coração de Deus. Os pastores, presbíteros, diáconos são levantados por Deus, não sou eu que tenho que derrubar. Não é você que tem que derrubar. E antes de você abrir a sua boca para falar mal, olha para você. Eu tenho que olhar para dentro de mim e entender por que isso está acontecendo. Por que eu tenho tanta facilidade em falar mal daquele que Deus levantou? Eu acho que a gente chega num tempo onde nós precisamos conhecer a palavra ainda mais, porque as coisas elas vão afunilando. Nosso irmão aqui, né, que ele falou a respeito do que está acontecendo no mundo. As coisas vão acelerando de uma forma que não tem mais volta. E nós acabamos, às vezes, caindo nos mesmos erros, cometendo os mesmos pecados, cometendo as mesmas falhas. Mas Deus ele tem um conserto para nós nessa manhã. O Senhor ele quer que você alcance o nível de excelência que um dia Davi teve. Não porque Davi era perfeito, ele era imperfeito no seu agir, mas ele era perfeito no seu arrependimento. Se há pecado, se há algo que precisa ser confessado, confesse. Se há algo que você fez ou disse que você tem vergonha, que nesse momento o Espírito Santo está aí tocando no seu coração, entenda que existe um Deus que é capaz de te perdoar. Ele foi capaz de perdoar um homem que cometeu o adultério, que cometeu o assassinato, de um homem que era seu servo, fiel a ele. Ele foi capaz de perdoar, então imagina, ele é capaz de te perdoar. Só que para isso você tem que se prostrar diante dele e entender qual foi o seu erro, qual é o meu erro, qual foi a minha falha, aonde foi que eu falhei. Ao invés de eu sair para a batalha, eu fiquei em casa, eu descansei, guardei as minhas armas, e quando a gente guarda nossas armas, a gente fica suscetível às investidas do inimigo. Talvez nessa manhã você esteja pensando que não há possibilidade para a sua vida, porque há algo em você que te incomoda. Mas você pode fechar os olhos aí onde você está. Você pode fechar os olhos aqui, você pode se prostrar diante do Deus de amor, diante do Deus de paz, porque é Ele quem traz o refrigério, é Ele quem traz o conserto. É Ele quem faz na nossa vida, não é a palavra do Paulo,
ou do pastor é o Senhor, é o Deus vivo, é aquele que foi oferecido em sacrifício para que os meus pecados fossem um dia perdoados, para que eu pudesse ter uma aliança com o Senhor. É Ele. É esse Deus que é capaz de te perdoar. Então, se há algo na sua vida nessa manhã que você gostaria de entregar ao Senhor, entregue a Ele. Aprenda que obedecer é melhor do que o sacrifício. Mas se tiver que sacrificar, sacrifica aquilo que está te incomodando nessa manhã. Eu estou chegando no final da mensagem, mas eu queria orar com os irmãos, interceder nessa manhã com os irmãos, porque foram dias onde eu pude aprender muito. Eu já repeti isso várias vezes, todas as vezes que eu ministrei a palavra do Senhor, todas as vezes que Deus me deu essa oportunidade, e eu entendo que não é porque eu sou alguma coisa, eu não sou nada, sou cheio de falhas, mas o Senhor, Ele ministra no nosso coração primeiro. O Senhor, Ele fala no secreto conosco, e quem tem a oportunidade de pregar sabe disso. E é gostoso poder ouvir a voz do Senhor. Quando a gente está sozinho, a gente é ali disciplinado, a gente ali é corrigido como um pai quando corrige o seu filho. Ainda essa semana eu precisei ser um pouco firme com o meu filho, e eu pude explicar, exemplificar, usando o próprio Deus. E eu disse para ele: olha, Deus ele só corrige aquele quem ama. Deus ele só tenta consertar aquele que Ele quer perto. Aí eu disse para ele: eu te amo tanto que eu preciso te corrigir, para que você não tenha problema no seu futuro. A gente gosta tanto de mensagens que são ali, enfim, que falam de vitórias e vitórias, mas a maior vitória que nós podemos ter é estar perto do Senhor. E para isso nós precisamos nos prostrar diante dele todos os dias, amém? Feche os seus olhos aí onde você está. Você que está aí na sua casa também. Eu quero orar brevemente com a igreja, porque Deus ele está aqui, Ele se faz presente aqui. Eu quero pedir, junto com os irmãos, para que nós possamos nos achegar a Ele com o coração de Davi, um homem pronto para a guerra, mas de um coração totalmente quebrantado. Um homem que não tinha medo de nada, não tinha medo de ninguém. Um homem que não via o tamanho do gigante, mas um homem que chorava quando sentia que em algum momento ele estava falhando com Deus. Amém. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui nessa manhã, Jesus. Pai, primeiramente nós te agradecemos, Jesus, pela Tua presença, Senhor. Te agradecemos, Deus querido, pelo toque do Teu Espírito Santo nessa manhã. Deus, nós somos gratos a Ti, Jesus, pela palavra que o Senhor trouxe, Senhor Deus, para a nossa casa, para o nosso coração. Deus, nós somos, Pai amado, agraciados pelo amor do Pai, Jesus, e porque o Senhor nos ama, o Senhor nos corrige nessa manhã, e o Senhor nos fala aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Pai, nós sabemos, Deus querido, que nós carregamos uma marca, Senhor Jesus, a marca do Senhor. Nós fazemos parte, Pai, de uma geração eleita, Senhor Deus, por Ti, Jesus, separados pelo Senhor lá na cruz do Calvário, Senhor. Sabemos, Deus, que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, Pai, quando nós confessamos Jesus e assumimos o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida, nós passamos a fazer parte, Jesus, de um povo, Senhor Deus, que um dia, Pai, o Senhor vai recolher para Ti. Sabemos, Deus querido, que um dia nós vamos encontrá-lo, Senhor Deus, e quando nós nos encontrarmos, o Senhor vai ser lindo, Deus. Vai ser maravilhoso, porque o Senhor vai poder nos abraçar, Jesus, e nós vamos receber, Senhor Deus, de Ti aquilo que nós ansiamos nessa terra, Pai. Mas até esse dia chegar, eu peço a Ti, Jesus, que o Senhor nos ensine, Deus querido, a ter o coração, Senhor Deus, quebrantado, um coração, Jesus, que agrada o Seu coração. Queremos, Deus, que o Senhor nos ensine, Pai amado, e nos mostre, Pai amado, aquilo que precisamos mudar todos os dias, Pai. Para que venhamos a atingir um nível de excelência, Senhor Deus, que aos Seus olhos seja lindo de se ver, Pai. Deus querido, perdoa os nossos pecados, Senhor Jesus, e nos coloca de pé, Pai amado, na frente de batalha mais uma vez.
Que nós não venhamos descansar, Jesus, até termos atingido aquilo que o Senhor tem para nós. O potencial que o Senhor tem para cada um de nós, Pai amado. Que o Senhor faça, Pai amado, com que nós possamos ver, enxergar. E não somente ver e enxergar, mas atingir, chegar a ser, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem projetado para cada um de nós. Porque o Senhor tem algo para a minha vida, o Senhor tem algo para a vida da Tua igreja, Pai. Deus querido, perdoa nesse momento, Pai amado, o meu pecado, os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Nos coloca mais uma vez de pé, Senhor Deus, lava as nossas vestes, Senhor Jesus, para que elas fiquem brancas e brancas como a neve, Senhor, como diz o salmista, Pai. Pai, porque não importa o tamanho, Deus querido, do pecado, importa, Pai amado, o tamanho do nosso arrependimento, o tamanho, Pai amado, da nossa súplica, Pai amado, e da nossa mudança de vida, Senhor Deus, nessa manhã. Abençoa o Teu povo que aqui está, Senhor Deus. Nós te agradecemos por tudo, Pai, que o Senhor já fez e tem feito, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a igreja. Em nome de Jesus, essa é a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós nessa manhã. Amém.